Pode gravar? Dá tempo de entrar mais alguém? Então, já começou a gravar. Olá, boa noite a todos. Estamos em 24 de março de 2022, ainda naquele mês em homenagem às mulheres. Estamos aqui com a doutora Marinalda, com a doutora Gabriele. Vamos fazer aqui a apresentação. Todas as quintas-feiras, a Adnotário proporciona aí uma conversa, uma palestra com excelentes profissionais, excelentes especialistas. Agora, com as agraristas aqui somando conosco, é um assunto um tanto quanto para quem atua no âmbito aqui urbano, a gente não tem tanto contato, mas do jeito que as coisas estão indo aí, eu acredito que o caminho seja o agronegócio. Então, a Adnotário já enxergando este negócio, já coloca aí para os associados, para os colegas que estão sempre acompanhando a gente, que vale a pena entender um pouco mais dessa área, porque indiretamente ela tem muito a dizer para todos nós, né? Então, a Adnotário é uma associação sem fins lucrativos, que o objetivo principal é difundir o conhecimento, principalmente aqui, de forma gratuita, com grande qualidade, com grande especialidade, com novidades legislativas. Então, vale a pena estar conosco, acompanhando nós aqui, todas as quintas-feiras, 19 horas, ao vivo pelo YouTube. Então, quem está, a galera aí do YouTube, sejam muito bem-vindos também. Hoje nós vamos falar aí do contrato de arrendamento e parceria rural. Estamos aqui com a doutora Marinalda Arbigaus, advogada agrarista, associada de Adnotário, também da UBAL, não é? Cinemal UBAL. Atuante nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, é membro da Comissão Nacional de Mulheres Agraristas, especialista em Direito Notarial e Registral pela Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. Doutora Mari, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, doutora. Boa noite. Boa noite, doutora Liz, muito obrigada novamente a Adnotário. Estamos aqui para conversar sobre um tema, como a doutora Liz mencionou, no estado, nas grandes cidades não é tão relevante, mas para nós do interior é um tema bastante importante, porque ele é um instrumento, são dois contratos, né? O contrato de arrendamento e o contrato de parceria são dois instrumentos de suma importância para a relação pessoal e do desenvolvimento da atividade agrária no país. Então, são instrumentos que vêm lá desde o Estatuto da Terra e que há bastante tempo, né, vem se desenvolvendo, mas que agora, com a expansão do agronegócio, a gente vê uma cadeia produtiva desses contratos ainda mais relevantes para o agronegócio. Então, hoje aqui a gente vai conversar e trazer esse tema aí de importância com a doutora Gabriele, que também é advogada, né? Vou trazer o currículo dela. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, especialista em Processo Civil e Empresarial pela Faculdade de Direito de Franca, possui MBA em Agronegócios pela Exalc, presidente da Comissão Regional do Sudeste da CNMA UBAL e membro da Comissão Estadual de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo, membro da UBAL e da Comissão de Agronegócios da ABA. Então, doutora Gabriele, seja bem-vinda ao Adnotário. Estamos aqui para te ouvir o que tem a trazer os contratos, que é de suma importância hoje para o nosso país. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade
que vocês estão dando não somente para mim, mas para a CE Animal, e principalmente para o agronegócio. Eu falei da outra vez, falar do agronegócio para mim não é uma obrigação, é uma paixão. Há alguns anos eu direcionei toda a minha advocacia para o agronegócio, eu abri mão de todas as áreas por paixão para atuar no agronegócio, e eu costumo brincar que quem conhece o meu currículo não me conhece, né? Porque às vezes nós damos muitos valores, um valor exagerado ao currículo, e na verdade o agronegócio é um pouco diferente. Quando a gente está na lida com a terra e na lida com o produtor, a gente aprende algumas coisas um pouco diferentes, e eu entendo, a capital não conhece muito bem o agronegócio, não tem contato com esses contratos que nós vamos falar hoje, né? Até porque eles são bastante específicos, mas eu agradeço novamente a oportunidade, e a doutora Marinalda, que vai mediar a nossa conversa. Então, muito obrigada, e aí vamos iniciar. Eu vou compartilhar, a minha internet parece estar um pouco instável. Então, qualquer coisa, Marinaldo, você me avisa, porque antes de iniciar eu caí. Então, eu vou compartilhar os slides, e aí vocês vão me avisando se tá dando certo, gente. Porque a modernidade é muita, né? E a gente não é muito adaptada a essas coisas ainda, apesar da pandemia, né? Deixa eu achar aqui. Tá aparecendo para vocês aí certinho? O Gabriel está aparecendo, na verdade, como é que fala? A sua lista de documentos. Então, peraí. E agora? Agora não está aparecendo nada. Então, só você que voltou. A gente faz o teste, tá tudo certo, né? Pois é. Vamos voltar de novo lá para agora vai dar certo. Agora vai apareceu aqui para mim. Tá. Apareceu para vocês? Agora sim. Ok. Isso, ótimo. Então tá maravilha. Então, como nós vamos falar do contrato de arrendamento e de parceria, como eles são contratos muito específicos do agronegócio, então nós vamos precisar dar um conceito introdutório sobre esses contratos. E aí, quando nós estamos lá na faculdade, a gente tem uma noção geral de contrato, e a gente não dá o valor exato que um contrato merece, principalmente para nós que atuamos assim na maioria das vezes no extrajudicial. O contrato é extremamente importante, e no caso do produtor rural mais ainda, porque ele tem algumas cláusulas específicas, e eu costumo brincar que o contrato é a primeira forma que nós temos de desjudicializar o direito. Porque o que acontece? Hoje nós temos a oportunidade de colocar nos nossos contratos agrários já cláusulas que prevêem a resolução de conflitos, ou na mediação, ou em câmara arbitral, apesar de não ser muito utilizado, e dos produtores rurais ainda serem um pouco resistentes a esse tipo de cláusula. Porque o que acontece? Quando nós elaboramos um contrato, a gente elege um foro. E hoje nós temos a oportunidade, num contrato agrário, já de eleger uma câmara arbitral. Só que o produtor rural, ele ainda está habituado a estar na presença do juiz para resolver os conflitos dele. Então, ele tem uma certa desconfiança. O produtor rural, no geral, é um pouco desconfiado. Então, ele desconfia um pouco da... Aí está dando um eco. Deu para vocês? Sim, acho que já resolveram aqui. Então tá. E aí o produtor rural, como ele é um pouco desconfiado, ele não gosta muito de colocar nos contratos dele essas cláusulas. Então, lá atrás, quando a gente estava na faculdade, nós aprendemos que o contrato é um negócio jurídico, bilateral, e que ele visa a criação, a modificação ou a extinção de direitos e obrigações patrimoniais entre as partes. Esse é o conceito geral, né, de contrato. E aí, o que acontece? Quando nós falamos de contratos agrários, e é um pouco diferente. Então, ele se origina das relações pessoais, e eles são ilimitados, dependendo da região do nosso extenso país, de norte a sul. Vamos encontrar
inúmeros tipos contratuais no meio rural, que merecem guarida e solução adequada em conformidade às regras do direito agrário. Eu, particularmente, gosto demais dessa denominação que o José Fernando Coelho faz, porque o que acontece? Nós temos contratos que vão além, quando nós falamos de contratos agrários, nós temos contratos que vão além do contrato de arrendamento e do contrato de parceria. Nós temos outros contratos. Por exemplo, a Marinalda deve ter tido contato com algum contrato de pastoreio, que para nós não é muito utilizado. No Sudeste, nós não temos um contrato de pastoreio, mas no Sul é um contrato utilizado. Mas a nossa exposição também não é sobre esses contratos, até porque eles são considerados contratos atípicos. Então, nós viemos aqui falar sobre os contratos agrários. Então, a primeira coisa é que nós temos que ter em mente que o contrato é um conceito de direito civil que ele faz leis entre as partes. Isso nós aprendemos lá na faculdade. E indo para o contrato, a gente precisa respeitar os conceitos do artigo 104 do Código Civil, que é o objeto capaz, o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, isso é o que nós aprendemos lá na faculdade. Aí, quando nós vamos falar de contratos agrários, os contratos agrários têm algumas peculiaridades que o contrato normal que nós estamos habituados não tem. E os conceitos desses contratos, eles são muito semelhantes, tanto de contrato de arrendamento quanto de contrato de parceria. O contrato de arrendamento, ele é previsto no artigo 3º do Decreto 59.566 de 66. Então, vocês podem perceber que, assim como o Estatuto da Terra, o nosso decreto também ele é um pouco antigo. Então, eu vou ler o que é o contrato de arrendamento, porque depois ele tem uma pequena diferença com o de parceria. Então, o contrato de arrendamento ele é um contrato agrário no qual uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observado os limites percentuais da lei. Então, quando nós estamos falando do contrato de arrendamento, o arrendamento em si, ele se parece demais com um contrato de aluguel. E essa é a principal diferença entre o contrato de arrendamento e o contrato de parceria, porque no contrato de arrendamento, o produtor que está cedendo o imóvel, ele não participa dos prejuízos, ele só obtém os lucros, não é nem os lucros, ele obtém esse pagamento mensal ou anual, depende da região. Igual eu sou da região de Ribeirão Preto. Então, um contrato de arrendamento em Ribeirão é um pouco diferente de um contrato de arrendamento tipo de soja, porque o contrato de cana-de-açúcar de arrendamento, ele tem que incluir algumas coisas específicas para a produção de cana, que seria, por exemplo, a soqueira. Eu não sei se vocês conhecem uma soqueira. A soqueira, eu vou explicar o que é uma soqueira, porque quando eu falo, ninguém entende o que é uma soqueira. A soqueira é a muda da cana, e a soqueira tem um valor agregado muito alto para quem está plantando. Então, ela geralmente, ele é incluído no contrato. Caso esse contrato seja extinto, ou o dono da terra tem que indenizar, porque senão a usina, por exemplo, a usina que arrendou, se não estiver constando no contrato dela, ela vai lá com a máquina, ela vai tirar toda a soqueira. Porque a soqueira tem um valor agregado no contrato de cana-de-açúcar. E mais para frente, eu vou falar de onde surgiu algumas coisas que também foi por conta dos contratos de arrendamento de cana-de-açúcar. Então, só que isso é muito específico, né? Então, é como se estivesse pagando um aluguel, ele é muito parecido com o contrato de aluguel, não tem o compartilhamento de frutos e de riscos. Então, se eu estou arrendando a minha terra e a usina perdeu toda a cana-de-açúcar aquele ano,
Para mim, tanto faz. A usina continua me devendo aquele valor estabelecido em contrato. Geralmente, o contrato de arrendamento de cana, o pagamento é feito uma vez ao ano, mas pode ser convencionado que seja feito de outra forma. Às vezes na colheita da soja, às vezes 2 vezes no ano, depende do que as partes estabelecerem. E aí, outra diferença, o preço do contrato de arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa em dinheiro. Eu não posso fazer num contrato de arrendamento um pagamento através do produto. Eu não posso pagar o dono da terra que eu estabeleço que ele vai receber, tipo, 10 toneladas de cana. Então, esse contrato não é um contrato de arrendamento. Eu posso até estabelecer isso com ele informalmente, mas no contrato tem que contar o valor, não o valor da tonelada, o valor do arrendamento. Essa é uma diferença entre o contrato de parceria também. A remuneração do contrato de arrendamento não pode ser superior a 15% do valor cadastral do imóvel rural, podendo chegar a 30% em caso de arrendamento parcial e com exploração intensiva. Essa regra é estabelecida pelo Estatuto da Terra. Então, eu não posso ultrapassar os 15% do valor que consta do imóvel rural. Pode só ultrapassar se for o arrendamento parcial. O arrendamento total não pode. Aí, quais são os direitos e obrigações no contrato de arrendamento? O contrato de arrendamento tem um prazo de vigência mínimo de 3 anos. Por que 3 anos? Porque nós sabemos que a cana-de-açúcar, por exemplo, a soqueira, eu falei da soqueira. Uma soqueira dura, em média, 5 colheitas. Se ela for uma soqueira bem conservada, por isso que ela tem um valor agregado e ela é incluída no contrato de arrendamento. Porque ela dura, em média, 5 colheitas, que é uma colheita por ano, então ela dura, em média, 5 colheitas. Por que o prazo mínimo de 3 anos? Porque o produtor que arrenda a terra, ele precisa de um período para plantar, para essa muda crescer e para colher. Em alguns casos, se nós falarmos sobre a pecuária demora aí mais ou menos em torno de 2 anos e meio para formar a carcaça do gado. Então, esse contrato não pode ter um prazo inferior, porque senão não daria tempo de quem arrendou a propriedade receber o retorno desse arrendamento. Então, o prazo mínimo de 3 anos. Ele pode ser prorrogado, mas o mínimo é 3 anos. O arrendatário tem o direito de preferência do arrendatário na renovação. Por quê? Porque às vezes faz um contrato também desses da cana-de-açúcar, que leva em média 5 anos, a soqueira leva em média 5 anos, e aí o dono da propriedade acha que tem que arrendar para outra pessoa. Então, quem está já usufruindo da terra, que tem o direito de renovação. E o direito de perempção do arrendatário também na aquisição do imóvel rural. Então, assim como no contrato de aluguel, o arrendatário tem que ser avisado em caso de venda da propriedade. Isso tem que constar, inclusive, no contrato sob pena de nulidade. Não pode subarrendar sem o expresso consentimento do arrendador. Ele não pode simplesmente ir lá e falar assim, não, eu vou dar um pedacinho daqui da propriedade para o outro arrendar, para o outro tocar. O produtor rural fala muito em tocar. Então, eu vou dar para o meu vizinho tocar e não vou avisar o dono da terra. Ele não pode fazer isso. Ele tem que notificar e tem que ter o consentimento expresso do proprietário. O contrato de arrendamento tem que sempre estar averbado à margem da matrícula do imóvel. Mas, na realidade, isso nem sempre acontece. Aliás, na maioria das vezes, isso não acontece, a menos que o arrendatário precise do crédito rural. Se ele precisar de crédito rural, necessariamente o arrendamento tem que estar registrado. Numa cidade pequena, a minha cidade é bastante pequena. Hoje eu moro em outra cidade, mas a minha cidade é bem pequena. A minha cidade tem em torno de 15 mil habitantes. E lá,
a principal atividade é palha de cigarro. Então, eles fabricam palha de cigarro, que também é uma atividade do agro. E aí, eles plantam o milho, alguns produtores plantam o milho e outros que são os responsáveis por retirar essa palha e levar para a palheira fazer o cigarro. Esses produtores não têm contratos averbados. Eles, geralmente é feito assim, sem a formalidade da lei. Nós falamos muito que o produtor rural faz negócio no fio do bigode. E aí, só que no fio do bigode nem sempre dá certo. Mas pela lei, o contrato de arrendamento tem que estar averbado à margem da matrícula do imóvel. Gabriela, aproveitando a tua colocação aí, aqui no Sul, muitos produtores, eles querem que já mencione no contrato que não pode ser averbado à margem da matrícula, a não ser com expressa anuência do arrendante, né, arrendador. Então, assim, é uma prática bem comum de não se averbar ao invés de averbar. O que a gente vê aqui na prática é não averbar mesmo. E por que não averbam? Se ele não tiver a necessidade do crédito rural, o produtor rural alega que os gastos com o cartório são muito altos. Que o gasto que ele tem com o tabelionato é muito alto. Então, ele opta por não arrendar. Não averbar. Mas o que acontece? Nós sabemos que tanto no contrato de parceria quanto de arrendamento, quem está arrendando e quem está sendo parceiro tem obrigações ambientais hoje. E se esse contrato de arrendamento não é registrado, como que depois o proprietário vai cobrar do arrendatário? Mesmo que conste no contrato de arrendamento, depois como que ele vai cobrar as multas ambientais, as perdas ambientais, porque ele é responsável solidariamente. E se não tiver averbado, o juiz pode entender que esse contrato é nulo. Então, é um risco que ele corre. E também ali, também um adendo da questão do direito de preferência. Eu verifiquei uma jurisprudência do Rio Grande do Sul que o arrendatário do imóvel, ele tem direito de preferência que se sobrepõe ao condômino do imóvel. Então, aqui no Sul é muito comum ter imóveis em condomínio. Então, o arrendatário ele tem o direito de preferência que se sobrepõe ao condômino. E isso foi caso de disputa judicial, né, por conta do direito de preferência, e o juiz julgou nesse sentido de que o arrendatário, então, tudo para proteger a questão de ficar no imóvel, né, de continuar com a exploração da atividade que já vinha sendo feita. Na verdade, Marinalda, tem um fator principal, que seria, isso em todo contrato, mas no contrato agrário, a função social do imóvel é muito importante. Então, a lei protege o arrendatário em todos os casos. Eu nunca vi uma decisão judicial em sentido contrário, porque, inclusive, o Estatuto da Terra fala sobre isso. Sim. Que o direito do arrendatário, ele prevalece sobre os outros. Porque é ele que está produzindo na terra. Por quê? Porque lá atrás o doutrinador, o legislador, já visualizou que o Brasil era um grande produtor. E que quem está produzindo comida tem a preferência. Seria, em outras palavras, isso que o legislador tentou proteger. O direito de quem está produzindo, ao invés de quem só tem o patrimônio. E não produziu. Perfeito, Gabriela. E aí, quando nós falamos do contrato de parceria, o contrato de parceria é muito semelhante ao contrato de arrendamento, com uma pequena diferença,
que ele também é por tempo determinado, o uso específico do imóvel rural, as partes têm que incluir ou não as benfeitorias, outros bens ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, vegetal ou mista, mediante a partilha de frutos e riscos. Essa é a principal diferença entre os dois contratos. No contrato de arrendamento, eu recebo independente de perda. Se teve perda, agora um fato interessante, a soja 2 anos atrás teve um boom. Então, ele não, o produtor que arrendou não tem obrigação de pagar a mais do arrendamento por conta do aumento da soja. Assim como se o produtor perder toda a soja, o dono do imóvel vai continuar recebendo. Já na parceria, não. É de acordo, tem a divisão dos frutos, que é o lucro, e os riscos, que pode ser caso fortuito, força maior, risco dos frutos, risco de variação de preço. Tudo isso são riscos do negócio e a parceria prevê a divisão tanto de um quanto de outro, com porcentagens diferentes do arrendamento. E a partilha pode ser tanto com os frutos, com os produtos ou em dinheiro, que essa também é uma diferença do contrato de arrendamento. E quando nós falamos também dos direitos e obrigações do contrato de parceria, ele também tem esse prazo mínimo de vigência de 3 anos, que também é uma característica, Marinalda, para proteger quem está produzindo. Também foi uma forma que o legislador encontrou de proteger quem estava produzindo. Porque se nós pegarmos aqui um contrato de aluguel, geralmente são 12 meses, né? E às vezes uma colheita não dá em 12 meses. Dependendo da produção, ela não se forma em 12 meses. Essa é o prazo de vigência também, é de 3 anos. Também tem o direito de preferência, o parceiro também tem o direito de preferência na renovação, e aí tem os limites de participação do proprietário. E o que são esses limites? 20% se for apenas a terra nua, se entregar somente a terra, 20%. Então, o proprietário pode ter 20% de participação. 25% se ele entregar a terra preparada. Tem alguns casos que já entrega a terra preparada. Nesse caso do milho, da minha cidade, que eles plantam milho, geralmente entrega a terra preparada. 30% se incluir no contrato a terra preparada e a moradia. Por exemplo, incluiu a terra preparada e a sede da fazenda. Então, aí o proprietário pode receber até 30%. 40% se o proprietário forneceu os galpões, currais, a terra preparada e a moradia. E 50% se, além disso, fornecer as máquinas. E 75%, esse é o maior, se for aquela pecuária ultra extensiva, com meação de leite e comissão de 5% de venda sobre cada animal. Por quê? Porque a pecuária é diferente, é uma modalidade diferente da agropecuária. Então, as atividades são atividades agrícolas diferentes. Então, geralmente a pecuária, os gastos são muito maiores e às vezes o proprietário entrega já tudo pronto. Às vezes entrega o local de tirar o leite, o maquinário dos leites, às vezes fornece até os fornecedores. Então, tem uma diferença nesses contratos de parceria, quando se trata de pecuária. E aí, nós vamos falar das principais diferenças entre o contrato de arrendamento e o de parceria agrícola. No contrato de arrendamento, o proprietário transfere a utilização do imóvel para o arrendatário, para que este explore a atividade agrícola em troca de pagamento de preço
previamente ajustado entre as partes, enquanto que na parceria agrícola, apesar de transferir o uso da exploração agrícola, as partes compartilham os riscos e lucros do negócio. É uma verdadeira sociedade para a exploração da atividade agrícola. Então, essa é a principal diferença entre eles. Só que eles também possuem algumas características comuns. Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Porque para mim está travando. Está me ouvindo, Marinalda? Tá perfeito, doutora. Sim, Então, sim, tá bom, Gabriela. porque pra mim Eu tá acho travando. que é que o Naga estava com a mão levantada. Não sei se ele queria falar alguma coisa, professor. À vontade. Oi, desculpa. Assim ela tomou uma água. Desculpa. É que eu queria fazer. Eu ia fazer a pergunta, aí o Pedrinho também queria fazer a pergunta. É o seguinte. Peraí, eu vou fazer a pergunta para a professora Gabriela. Que Professora, gracinha. é o seguinte. A diferença, então, fundamental entre o contrato de parceria e o contrato de arrendamento está, no meu entendimento, está no risco do negócio. O dono da terra não quer sofrer risco, então ele vai e cede o uso para o arrendatário. É isso? E Exatamente. enquanto que nos outros casos, enquanto que no caso de parceria, há um compartilhamento do risco. Exatamente. Se tiver lucro, o lucro é dividido. Se tiver prejuízo, o prejuízo é dividido. É exatamente isso. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quais são os contratos que têm uma visão, que tem mais incidência de arrendamento e quais os contratos que têm uma incidência maior de parceria? Qual que é o objeto desse contrato? A plantação. Acho que o doutor queria se referir à cadeia produtiva, né? Isso. E, Gabriela, Doutora Gabriela. você travou. Vamos ver se a Gabriele volta. Travou para mim, gente, aqui. Travou, mas a gente espera. Acho que foi a apresentação que travou, né? Será? E sim, está aparecendo só. Saiu a sua apresentação. Aí, voltou. Saiu? Voltou? Voltou. Tá tudo certo. Porque eu acho que eu tinha travado. É a internet aqui, gente. Deu tudo certo já. Eu estou em Goiás hoje, a internet aqui é um pouco diferente. Então, vamos proceder. Aí, o contrato de arrendamento e de parceria tem algumas características comuns. Então, a primeira característica é a que nós falamos, que é a proteção ao que explora a terra. Foi a primeira coisa que o legislador se preocupou, que era proteger aquele que estava explorando a terra. Inclusive porque tem a questão da função social da terra. Além do contrato, tem a função social da terra. Tanto o arrendamento quanto a parceria são contratos típicos. O exemplo que eu dei do contrato de pastoreio já é um contrato atípico. Então, eles obedecem às regras da parceria e do arrendamento, mas eles são atípicos. Tanto um quanto o outro, ele pode ser tanto escrito quanto verbal. Por quê? Porque tem muito produtor rural que faz negócio só verbalmente. E aí, o que a lei admite? A lei admite a prova através de testemunha. Porque o produtor rural está muito acostumado a fazer negócios verbais. Ou então, anota lá no papelzinho do pão. Então, geralmente, os contratos são feitos assim. E aí, anota quantos gado... geralmente, a pecuarista faz muito isso. Eu te entreguei tantos gado. Anota no papelzinho. E não tem nenhum recibo, não tem nada, então a lei já prevendo isso, então ela protege tanto o contrato escrito quanto o verbal. Gabriele, só interrompendo, o doutor Kikunaga está com a mão levantada ainda, que ele quer complementar a pergunta, que eu acho que foi bem na hora que travou. Não, doutora Mari, eu queria saber quais tipos de plantação, de exploração que seria objeto de parceria e o motivo, e quais seriam objetos de arrendamento e o motivo. É isso, é uma questão, uma curiosidade de pessoa leiga.
Gabriele, quer responder? Na verdade, eu entendo que pode fazer tanto um quanto o outro para qualquer produto, desde que seja legalizado. Estando dentro da lei, pode fazer tanto contrato de parceria quanto de arrendamento para qualquer produto. O que diferencia Mas, mesmo... Gabriele, eu queria entender qual que é a motivação do sujeito para fazer uma parceria e qual que é a motivação do sujeito para fazer um arrendamento. Essa é a questão de ouro. Posso te responder no final? Pode, claro. Essa questão nós deixamos para o final, porque essa é a dica de ouro, na verdade. Por que isso acontece? Por que as pessoas optam por fazer um contrato de arrendamento ao invés de fazer o de parceria? Porque, na verdade, é o contrário. Eles fazem de parceria, não o de arrendamento. Por que eles optam por correr o risco? Mas no final nós vamos falar sobre isso, né, Mari? Isso. Essa é a questão, acho que mais emblemática atualmente, né? E até porque nós estamos aqui para falar justamente dessa questão em específico, né, doutora Gabriele? Pois é. Mas assim... Me perdoem. Tá? Mas, doutor Kiko Naga, essa parte da questão do contrato também depende, tem uma circunstância assim, quando o arrendatário é uma pessoa que, digamos, capricha no imóvel, capricha na produção, o parceiro, digamos, ele opta talvez por um contrato de parceria porque ele vai ter um lucro maior, né? Só que, claro, o contrato de parceria ele corre um risco. Então, assim, como a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, este ano, em que as produções agrícolas foram muito afetadas com estiagem, granizo, intempéries climáticas. Então, para quem tem um contrato de parceria, ele corre um risco bem grande, né? Mas, no final, é difícil, assim, mensurar o que é mais viável para o produtor. Claro, com aquela questão que a gente vai falar no final, que a doutora Gabriele está pedindo aí para aguardar. Então, obrigado, queridas. Eu vou terminar aqui essa parte, porque realmente essa parte é a mais interessante, a parte final. Porque essa é muito introdutória, é muito doutrinária, na verdade, né? E aí, outra coisa, tanto o contrato de parceria quanto de arrendamento aplica subsidiariamente o Código Civil. Então, tanto um quanto o outro utiliza o Código Civil. E eu estava falando, eu fiquei até meio perdida. A proibição de renúncia dos direitos e vantagens estabelecidos em lei não pode, principalmente dos direitos ambientais, essa é uma questão assim bem explorada, porque o direito ambiental, as multas ambientais também são divididas entre eles, né? Também é responsabilidade deles, na verdade. A alienação ou imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos, ficando o adquirente subrogado aos direitos e obrigações do alienante, conforme o Estatuto da Terra. E aí, a questão da tributação. É agora que nós vamos entrar, já estava chegando onde nós queríamos chegar, né, Mari? Isso. O que acontece? Quando nós falamos de contratos agrários, a parceria rural, por que eles optam? Porque o contrato de parceria tem um percentual de presunção de 20% da receita bruta, onde o produtor, tanto o dono quanto o parceiro, recolhe só 5,5% dos valores recebidos. Já o arrendamento não tem aplicação percentual e o imposto de renda é 27,5% sobre os valores recebidos. Então, o principal atrativo é essa tributação.
A maior vantagem que o produtor rural, na verdade, vê é essa diminuição de recolhimento de imposto de renda. Porque o que acontece? Como tem essa diferenciação tributária, o contrato de arrendamento é tributado como se fosse um aluguel. Já o contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural. Então, diminui os 27,5% para 5,5%. Então, geralmente, as pessoas fazem uma parceria simulada. Na verdade, hoje é uma das maiores causas de fraude no agronegócio, são as parcerias simuladas, que na verdade são contratos de arrendamento com características de arrendamento, mas que são denominados parceria. E detalhe, a parceria não precisa ser averbada. Então, já é uma diferença também entre um e outro. E aí, quando nós falamos dessas fraudes, na verdade, a definição, na prática, é que a definição do contrato é pelo conteúdo, não a denominação que estabelece a espécie. Por isso, na prática, tem muitos equívocos e também existem muitas formas de fraudar o fisco, denominando e declarando como parceria rural, quando na realidade não há partilha ou risco no empreendimento, e sim aluguel ou renda. Por isso se caracteriza como arrendamento e o imposto é bem superior. Aí o que acontece? É aí que eu vou contar a história da minha região. Ribeirão Preto, existem grandes áreas de plantação de cana. É uma região muito... hoje não é mais, mas era a maior produtora de cana-de-açúcar. E o que acontecia? Eles começaram a ver que, ao invés de contratos de arrendamento, era melhor fazer contratos de parceria. Tanto para um quanto para outro. A usina ia lá, fazia com o produtor um contrato de parceria, pagava o aluguel, e isso aí o produtor achava ótimo, porque não pagava mais 27,5, pagava só 5,5, e a usina também achava maravilhoso, porque pagava só os 5,5, e isso aí foi acontecendo. Só que o que aconteceu? O agro é pop, o agro é tech, e o agro está na mídia, e o agro está na mídia. Deu uma travada, Gabriele. E o agro estando na mídia todos os momentos, a Receita começou a analisar os contratos de arrendamento e parceria. Quando a Receita voltou os olhos para esses contratos de arrendamento e de parceria, ela viu que ocorriam grandes fraudes. E aí os primeiros a serem multados pela Receita foram pessoas de Ribeirão, porque eram contratos com valores muito altos e que começaram a chamar a atenção da Receita. E aí, o que acontece? Quando a Receita começou a ver isso, em 2020, ela fez um plano anual de fiscalização. E aí, o foco principal da Receita passou a ser a renda declarada por pessoas físicas como oriunda de exploração de atividade rural, especialmente por meio de contratos de arrendamento e de parceria. E para isso, a Receita Federal incluiu o fortalecimento no cruzamento de dados relacionados à exploração da atividade rural. E o que acontece agora? É novidade desse ano. Desse ano, a Receita Federal incluiu que o parceiro tem que informar o CPF do parceiro dele na declaração de imposto de renda. Então, quem está declarando? Tem muitos profissionais que aconselham o produtor rural a fazer isso. Por conta quando faz as contas, realmente é muito mais vantajoso. Só que a partir do momento que a Receita identifica essa fraude, a Receita pode, além de multar, pode não, né? O produtor rural aí, a outra parte, vai responder o processo criminal. E muitas vezes o produtor rural faz um contrato desse sem total conhecimento, porque advogado não é muito bom de fazer conta, né? Mas contador é bom para fazer conta. Geralmente o advogado tributarista é bom também para fazer conta. E aí eles fazem conta e eles apresentam a melhor hipótese.
Só que nem sempre eles apresentam para o produtor rural o que isso pode gerar, o que essa fraude contratual pode gerar para o produtor rural. E aí o que acontece, né? Aí vem aqui. Aí o leãozinho fica lá contente, fica só esperando, só afiando a garra, porque o que acontece? Ele tem, quando a Receita Federal ela pode cobrar por omissão dos valores os últimos 5 anos dos valores que não foram declarados, com uma multa de 150%, e ainda descaracteriza o contrato de parceria para arrendamento. E aí tem alguns casos emblemáticos, né, Marinalda? São vários, na verdade estão acontecendo muitos, não são poucos. Tem muito produtor já sendo aí notificado e tem mais que vai ser. A gente tem visto o ano passado aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, foi feita aquela operação Declara Grãos, onde vários produtores rurais receberam notificação para se esclarecer, né, com relação a contratos. Nós temos aqui também uma contadora que está assistindo, que ela é que mais comenta desses casos, e até no CARF, se colocar na pesquisa lá de acórdãos do CARF, é gigante a quantidade de julgamentos com relação a essa desclassificação do contrato de parceria para arrendamento. Porque, assim, o que a gente vê na prática? Praticamente é só mudar o título do contrato, porque o produtor, quem está arrendando o imóvel, muitas vezes ele não quer correr o risco da operação, tá? Mas é vantajoso, como a doutora Gabriele explanou, a parte fiscal do tributo. Então, ele entende assim, não, eu faço um contrato de parceria, né? Mas eu quero a garantia de que eu vou receber o meu aluguel. Então, assim, lá nas cláusulas do contrato, ele menciona o título, contrato e parceria, a denominação é parceiro outorgante e parceiro outorgado, mas lá na cláusula ele fixa um valor. E aí é onde a Receita Federal vem né, e desclassifica esse contrato. Porque, como a doutora Gabriele colocou no início, o contrato de parceria ele tem que correr o risco, né? Até o próprio estatuto ali da terra, ele prevê que pode ser fixado em toneladas, em grãos, esse contrato de parceria. Porém, ele não pode ser... O contrato de arrendamento, só que ele tem que ser pago em dinheiro. Mas ele no contrato de parceria, ele até pode ser fixado, mas desde que tenha uma cláusula que ele diga que tem que partilhar os lucros e os riscos, né? Então, assim, ele não pode ser estritamente fixado e não ter como depois recalcular os lucros e os prejuízos. Então, assim, esse é o cuidado que, para quem elabora contrato, né, que tem que ser levado em consideração. Porque uma desclassificação de contrato é uma ação penal, crime contra a ordem tributária, multa de ofício de 150%. Tá? Então, mais o valor dos 5 anos. Mais o valor dos 5 anos. Então, daqui a pouco, a estrutura de uma propriedade vai para pagar uma multa fiscal. Né? Na verdade, agora, com o cruzamento de dados, e principalmente com a informação do CPF do parceiro, o que vai acontecer? A Receita vai ter controle total sobre essas operações. Porque como que o produtor, que na verdade ele está arrendando, ele está recebendo lucros todos os anos, pagamento todos os anos, sendo que nem sempre a atividade está dando lucro.
Na verdade, tem alguns anos que tem quebra de safra. Nós vimos o ano passado, aqui na região que eu estou hoje, o ano passado, eles tiveram que cortar todos os pés de café. Deu uma geada muito intensa, então o produtor de café teve que cortar todos os pés de café. Então, como que ele vai declarar esse lucro? Como que ele vai fazer para declarar isso para a Receita? Então, essa já é a intenção da Receita, de cruzar esses dados, porque se um está tendo lucro e o outro está tendo prejuízo, tem alguma coisa errada. Até porque o lucro não é presumido, assim como o prejuízo não é presumido, ele é declarado. Ele é declarado, isso mesmo. E outra questão também, que até esses dias eu verifiquei em loco uma situação nesse sentido, que, por exemplo, a pessoa que ele é parceiro outorgante, né, ele fez o contrato de parceria, né, mas com o interesse do contrato de arrendamento, né, e daí deu a frustração de safra. Ele vai exigir de quem esse contrato? Se ele assinou uma parceria, ele está concorrendo com os prejuízos, né? Então, ele não tem como se socorrer judicialmente, digamos, numa eventual falta de pagamento, porque não vai ter lucros, né? Não vai ter, vai ter prejuízos a serem divididos e não lucros, né? Na verdade, em Ribeirão, há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos, a cana-de-açúcar ficou muito desvalorizada. E os contratos eram de parceria. E aí, o que a usina fez? Nós temos um contrato de parceria. Então, nós temos que dividir aqui o prejuízo. Eu não estou tendo lucro. Então, nós vamos ter que dividir o prejuízo. E as usinas começaram a chamar os produtores para pagar o... Gabriele, pode entrar. Oi. Travou um pouquinho. A usina começou a acionar os produtores para pagar os prejuízos, a dividir com ela os prejuízos que ela estava tendo, porque ela estava moendo e não estava tendo lucro. Até agora entrando para a parte de registros públicos, né, que foi uma situação que eu senti na prática. Um contrato de parceria, né, legal, contrato parceria mesmo, não é descaracterizado. Fraudado. Porém, no momento do registro, porque o contrato de parceria, ele está previsto lá no artigo 127, inciso 5º da Lei de Registros Públicos, ele prevê o seu registro no títulos e documentos, né, no RTD, que é o cartório competente. Quando foi levado a registro esse contrato, a oficial não aceitou o contrato a registro, sem que eu informasse um valor do contrato. Aí eu especifiquei para ela que o contrato de parceria não tem como eu fixar um valor, né? Porque é um risco, eu não sei se vai dar ou se não vai dar, né? Sabe por quê? Porque ela está acostumada a registrar contratos de arrendamento como parceria. O problema, talvez seja esse o caso. Então, assim, o que eu demonstrei para ela? É que o valor, porque ela queria somente para fins de cálculos e emolumentos, né? Porque aqui em Santa Catarina, né, tem a tabela de cálculos e emolumentos, então ele vai de 139, que é um valor de um registro, de um ato sem valor, né, de um contrato sem valor, que seria, no caso, parceria, e até 1937, acho que é o teto máximo. Então, ela queria colocar no valor do teto máximo, e eu discordei, porque ele é um ato sem valor. Sem valor. Isso. Então, foi um dos problemas que a gente tem até com relação aos registros de títulos e documentos do contrato de parceria, é esse.
Então, como que eu vou... se eu colocar... Ela queria que eu colocasse dentro do contrato, fizesse uma retificação ao contrato e especificasse mais ou menos um valor que iria dar nos 7 anos do contrato. Eu falei assim, se eu fizer isso e a Receita Federal notificar, eu desclassifico o meu contrato, né? Até que ela conseguiu entender, daí ela fez uma suscitação de dúvida ao juiz e daí ela registrou o contrato. Mas essa é a questão, assim, que a gente tem de problema também com relação a isso. Então, é bem importante a gente ficar atento a essas questões, assim, bem peculiares, que, de repente, para conseguir ter o registro do contrato no títulos e documentos, você acaba fazendo uma retificação que, daqui a pouco, vai desclassificar teu contrato lá para a Receita Federal. E, na verdade, eles só fazem esse registro quando eles realmente precisam do crédito rural. Porque sem o crédito rural, eles não chegam nem a registrar. A maioria dos produtores, tem produtor que não chega nem a elaborar o contrato. Não tem um papel. É tudo verbal. Tudo verbal. Tudo anotadinho lá na folha de caderno, como foi feito, e não tem. E na verdade, aquela decisão que você mandou do CARF, eu estava dando uma lida nela, e naquela decisão, quem contestou aquela multa, não, quem contestou, o CARF, o advogado, não contestou a multa. Contestou somente a descaracterização do contrato. E aí ele não contestou a multa. E lá o CARF mesmo fala que então a multa é devida. Sim. É muito ele difícil. Poderia ter contestado, às vezes, o CARF, né? Mas ele não contestou a multa, ele só contestou a descaracterização. Ele apresentou um recurso só nesse sentido. Então, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Dr. Fábio. Não sei se tem mais algum que a gente já pode abrir para as perguntas e debate, Gabriele? Acho que sim. Tá, então o Fábio Baldissera colocou aqui, desculpe de não ter interrompido na hora ali que ele acabou levantando a mão, daí eu deixei para depois. Com relação ao registro, a previsão legal de registro, pois parece que não consta essa previsão legal na lei de registros públicos, com relação, acho que a contrato de arrendamento. Não tem essa previsão legal mesmo. Na lei de registros, não, mas na lei de arrendamento tem. Do estatuto, né? Ou do arrendamento. No decreto tem a obrigatoriedade. No Rio Grande do Sul, se me permitem, as normas da corregedoria permitem a averbação, porque muitos produtores preferem, né, principalmente, que nem vocês falaram, para questões de financiamento, e tinham um impasse. E os registradores ficavam receosos de registrar sem ter essa previsão. Então, as normas, eu não sei como é que em Santa Catarina, em São Paulo, se é permitida a averbação ao arrendamento. E queria só deixar a última pergunta, além de parabenizar pela palestra, é que poucos contratos de arrendamento eu vi na minha vida que não fossem pagos, por exemplo, em saca de soja e saca de arroz. Existe uma nulidade na jurisprudência? Como é que funciona na prática isso? Na verdade, na prática é feito assim mesmo, Fábio. É feito, na verdade, tem um cálculo, dependendo do contador, às vezes faz um cálculo aproximado, igual na minha região, que faz muito negócio em soja e muito em tonelada. Mas geralmente é feito um cálculo aproximado sobre isso, mas isso, dependendo de como é colocado no contrato de arrendamento, ele pode gerar uma nulidade, porque ele pode descaracterizar o arrendamento para a parceria. Porque o pagamento tem que ser em dinheiro, tem que ser fixado em dinheiro. E você, nos seus contratos, fixa em dinheiro, não em soja ou saca? Nós fazemos um cálculo, né, sobre mais ou menos o valor atual, tem uma variação cambial,
E geralmente faz em dinheiro. Os meus eu faço em dinheiro. Não faço em produto, não. A menos que seja parceria e que não seja fraude, porque se for fraude eu não faço. Porque depois, querendo ou não, nós respondemos por isso, né? Como nós vamos explicar isso para o cliente? Mas eu faço em dinheiros de arrendamento. E a jurisprudência confirma isso também. A jurisprudência confirma isso. Tá. Muito obrigado pela gentileza de vocês. Muito obrigada, Fábio. Aqui em Santa Catarina... Dá licença um pouquinho, doutora Mari. A doutora Gabriele pode abrir a câmera, porque e cessar o compartilhamento, para a gente poder enxergar a doutora, porque pelo menos para mim aqui não está aparecendo. Vocês estão vendo a doutora Gabriele? Deixa eu ver aqui. Está normal ela para mim. Tá ótimo. Agora está ótimo. A doutora Naire está com uma pergunta. Doutora Naire, quer fazer diretamente? Não, enfim, faço assim. Gabriele, tudo bom? Tudo bom, Marinalda? Muito obrigada por essa noite aqui estar com vocês, enfim, da gente discutindo aí sobre arrendamento e parceria. É uma pergunta até singela, porque eu confesso que eu perdi, né, a fala nesse momento. Quanto seria o percentual, né, do imposto de renda pessoa jurídica que é cabível nos contratos de arrendamento? Eu vi que no pessoal físico é de 0% a 27%, né? 27,5%. 27,5%. Pessoa física, né? Pessoa jurídica. Pessoa física. Eu acredito que deve ser progressiva, não? Eu acho que é progressivo. Eu não tenho certeza, porque eu não faço tributário, gente. Deixa eu ver se a Franciele, que é a contadora, se ela está aí, ela já responde para nós. Para nós não deixar o pessoal sem retorno. Resposta. Ela já até levantou a mão aí que eu vi, viu, doutora Mari? Porque geralmente a fraude acontece na pessoa física, não é na jurídica. Tá, cadê a Franciele? Aqui, ela tá Você aqui, quer responder ao vivo aí para nós? Posso, boa noite. Excelente a palestra de vocês, doutoras. É o que a gente precisa ouvir, tá? Muito bom ouvir pessoas tão brilhantes quanto vocês. Complementando, então, o que a doutora Naire pede, quando você explora e você recebe arrendamento por pessoa jurídica, aí você tributa normalmente na tributação normal de uma PJ. Aí depende se a PJ for lucro real ou lucro presumido. Na prática, geralmente, as empresas que recebem aluguéis, elas normalmente, pensando em questão tributária, elas tributam como lucro presumido, tá? E aí tu pega uma alíquota de 5,93% sobre aluguéis. É muito raro tu ver empresas de aluguéis PJ tributando no lucro real quando só se tem aluguéis nela, tá? Perfeito, Fran, muito obrigada. Sabia que poderia contar contigo. Tá jóia. Deixa eu só aproveitar e pedir para vocês, então, eu ia deixar minha pergunta para depois, complementando essa situação que vocês falam quanto a arrendamento. Na prática, a gente vê muito produtor recebendo arrendamento em grão, e aí entra toda aquela questão tributária que, ouvindo vocês, estaria irregular na questão dos contratos, né, na questão societária entre as partes, e o que mais agrava, então, toda essa operação do produtor estar recebendo em grão é que ele depois, ele recebe o grão por um valor, geralmente ele deixa em cooperativa depositado, e aí ele vai vender esse grão depois só lá na frente. Então, ao meu ver, daqui a pouco, esse produtor que está recebendo por grão em arrendamento acaba bitributando a operação dentro da pessoa física. Está correto isso? Pois é, na verdade, eu acho que essa vai ser a próxima sacada do leão. Eu acho que a Receita vai pegar isso, porque na verdade não pode, tem que ser o pagamento, tem que ser em dinheiro. E eu entendo como você, eu entendo como bitributação. Mas eu confesso que até hoje eu não vi nada a respeito disso ainda. Eu não vi nenhuma decisão e ninguém questionando sobre isso.
É que eu acredito que esses cruzamentos, eles comecem a acontecer agora, porque os caixas digitais estão sendo entregues a partir de 2019. Agora, esse ano, no Imposto de Renda da Pessoa Física, eles abriram aquele campo para você informar quando você tem uma exploração que não for própria, que tiver qualquer percentual diferente a 100%, num comodato, numa parceria, num arrendamento, você tem que colocar quem é a contraparte do negócio. Então, eu acredito que essa malha fiscal deva começar daqui 1 ano, 2, em cima de contratos. E aí vai cair a casa para muito produtor, né? O Franciele, na verdade, o que está acontecendo ainda é que, apesar da exigência do livro Caixa Digital, tem muito produtor que não tem. Porque, na verdade, tem produtor que não tem nem acesso, não sabe nem o que é. Sim, sim. Então, eu aí acho vai que acontecer ainda vai muita ter malha. Muito, eu acho que vai ser um período de adaptação, e depois, quando tudo tiver, eu acho que essa é a intenção da Receita, depois que tiver tudo adaptado, aí realmente, aí vai ser a próxima malha. Mas tem muito produtor que nem ouviu falar. Sim, na verdade, o que eles estão fazendo? Eu que estou acompanhando essa parte das malhas, eles estão dando corda, né? Agora, quem entregou os livros caixas digitais em 2019, a gente recebeu apenas informações quanto a inconsistências no livro, Então, o que eu percebo da Receita? Ela tem aquele grupo gestor do livro caixa digital, ela está criando um armazenamento de informações de quem já está entregando esse livro, então a gente está sendo, vamos usar a palavra cobaias, e aí, a hora que eles se aperfeiçoarem, entenderem como funciona a operação fiscal do produtor, porque eu acredito que a grande maioria desconhece, tá? É que vai começar as malhas fiscais nesse cruzamento de contrato, porque quando vocês falam no nível, como nós estamos hoje à noite, de pessoas que lidam na prática com contratos agrários, a gente consegue ir num nível técnico muito bom, e muito fácil de entender a diferença de um arrendamento de uma parceria. Muitas vezes tu vai discutir com fiscais e eles não têm essa clareza do que é uma coisa e o que é outra. A hora que eles entenderem todo esse mecanismo rural, eu acredito que vai ter muita malha, vai ter muita multa, e o problema é que eles vão retroagir 5 anos. Esse é o maior agravante. E vão descaracterizar muito produtor que está fraudando o fisco. Eu concordo com você, e eu acho que isso iniciou alguns anos atrás, quando eles começaram a falar que o produtor podia pedir recuperação judicial caso ele se caracterizasse como produtor rural. Para ele pedir a recuperação judicial, ele tinha que estar inscrito como produtor rural. E agora, nem é tão recente, acho que uns 2 anos atrás, foi que o STF chancelou lá, não, é isso mesmo. Então, a partir do momento que faz essa exigência, se você é produtor rural, daqui a pouco você não vai ser mais produtor rural pessoa física, só vai ser pessoa jurídica. Sim. E o que mais me apavora, apenas para terminar, não explanar demais, o que mais me apavora em todo esse cenário que vocês falam dos contratos, é que tem muito produtor, de fato, que explora certinho a questão da parceria, que existe um trabalho, que existe um planejamento sobre o grupo familiar, e que agora ele vai estar daqui a pouco no radar da Receita por conta dessas pessoas que, de forma desestruturada, estão se utilizando desses benefícios da parceria para diminuir carga tributária. Porque a gente vê a nível de Brasil muita gente vendendo planejamento tributário e dá medo da forma com que eles estão entregando isso. É apavorante o que se vê. E aí a gente, às vezes, que tenta fazer um trabalho sério, fica inviável por conta desse mercado negro que se está tendo no Brasil no agro. Só para complementar e finalizar minha fala, agradeço muito, a noite estava maravilhosa, vocês são espetaculares. Obrigada, Fran, e venha fazer parte de notário. A sua fala me fez lembrar uma fala da Ticiane Figueiredo. Há uns 2 anos atrás eu tive com ela e ela falou assim para mim: eu sou a maior opositora a holding. Aí eu falei, mas está todo mundo falando de holding? Aí ela falou assim: hoje está todo mundo falando de holding. Daqui a pouco está todo mundo falando que holding é só para fraudar o fisco e esconder patrimônio. E, infelizmente, é o que está acontecendo.
Nós já estamos vendo isso. Pior que... Inclusive, doutora, o doutor Flávio Tatucci, nas palestras dele, ele deixa muito bem claro que agora ele trabalha, além de ele ser jurista, ele é parecerista, né? E ele diz que o que mais procuram ele é exatamente para poder se colocar nessa situação de fraude envolvendo holding. E ele, assim, ele deixa muito bem claro, não façam porque é escancarado o objetivo de blindagem patrimonial, né? Ainda ontem, por coincidência, eu estava tentando entender algumas empresas para poder perceber essas minúcias aí dentro dessas várias cisão, uma cindindo dentro da outra e pegando a outra, e aí você via o quadro societário, eram duas pessoas físicas com uma jurídica, e dentro da jurídica, a outra jurídica, e assim vai, né? E aí, no final, quando você vai destrinchando lá, ela é holding. Aí, o que aconteceu? A principal, ela faliu, e aí eles só desfizeram a holding depois que decretou a falência de uma delas lá na frente. Exatamente. Então, eles só tiraram do patrimônio lá dentro, de uma cindida dentro da outra, depois que a principal, a que dava a cara para bater, foi decretada a falência. Mas precisa ver a dificuldade para entender, porque, no mínimo, numa análise de uma empresa, eu consegui enxergar só 15. Nossa! E aí, chegando lá no final, é que eu pegando a certidão de todas, eu fui perceber que depois elas simplesmente se dissolveram. Fizeram o distrato, cada um deve ter saído com o seu patrimônio. Patrimônio. Exatamente, porque é holding, né? Então, veja, é bem isso que a senhora está falando, que as doutoras estão falando. E o mergulho é grande, viu, doutoras? Vou te falar que ontem eu quebrei minha cabeça, mas estamos aí. O objetivo realmente é fraudar, não tem jeito. Não tem como enxergar de outra forma. Verdade. Infelizmente, não. Eu vou... Aqui a doutora Tatiana está com a mão levantada. A doutora Tatiana quer fazer presencial a pergunta? Será que ela está aí? Doutor Hilário também estava com a mão levantada, fez uma pergunta, uma colocação. Oi. Oi. Meninas, primeiro, parabéns, todas as doutoras, excelente explanação, muito completa, né, essa aula, falando aí não só dos requisitos de cada contrato, mas também dessa parte da tributação, muito excelente. Com relação à fixação de valor, acho que é o tema que sempre nos causa a maior dúvida. Já vi alguns contratos que fixam em reais, porém equivalente a X sacas de soja, mas aquele valor do dia, né? E isso, acho que não vejo problema nesse sentido. Não. Até porque soja, café, commodity, né, tem algumas diferenças. Mas aí não tem problema. O problema é se fixar só em produto. Ah, com certeza. Realmente tem muitos contratos que são só em produtos, mas a gente orienta que façam sempre em valores. Mas existe uma resistência muito grande dos produtores, né? É impressionante. Eles resistem. Não, mas eu quero em commodities. E a gente tem que argumentar e explicar o quanto é temerante isso, né? Mas obrigada, meninas. Obrigada, doutora Tatiane. A doutora Cibele também, ela fez, deixa eu colocar aqui no modo, ela também mencionou com a relação a, penso que a indexação pode ser em commodity, mas o valor e o pagamento em moeda corrente, é isso. Eu concordo. Só que daí a gente vem naquilo que a Franciele, que é a contadora, coloca. Eles recebem em grãos. Em produto. E na maioria das vezes eles deixam armazenado esse produto para vender na melhor época, né? Então, assim, essa é
a controvérsia, né, que a gente teria. Doutor Hilário, é possível realizar contrato híbrido, metade arrendamento, metade de parceria? Não, ou é um ou é outro. Não tem como. A não ser que sejam partes separadas, né? Às vezes um proprietário tem mais de uma propriedade, ele pode fazer numa propriedade de arrendamento e na outra parceria, mas dentro da mesma propriedade, não. Doutor Fábio também está com a mão levantada novamente, pode fazer seu questionamento. Eu ia perguntar para vocês que têm bastante experiência assim ao longo dos anos, existe uma razão atualmente para que o Estatuto da Terra ainda proíba, nem que seja a indexação, porque a moeda do produtor rural é a saca. Então, será que essa lei aí não foi feita em outros tempos, nas quais o arrendante poderia, claro, ele sofre até hoje as intempéries do tempo, aquelas coisas, mas será que ele não era uma pessoa mais fragilizada? E hoje, quando a gente vê, muitas vezes o arrendante, né, quem está arrendando a terra para explorar, são empresas multinacionais ou que têm alta tecnologia, e às vezes o dono da terra nem sempre é a parte mais forte. Então, vocês veem sentido ainda nessa lei? Essa lei não teria que se modernizar um pouco? Se eu estou fazendo uma reflexão aqui, os especialistas são vocês, né? Mas eu só perguntaria porque quando a lei tenta fazer uma coisa que tá diferente das situações sociais, da realidade, as pessoas terminam ficando à margem da lei, né? Às vezes é que nem o registro de imóveis, que é tão exigente que muitas vezes muita gente não consegue, em casas, né, de baixa renda, fazer seu empréstimo, onerar sua casa. Então, eu pergunto, e até mesmo nesses percentuais de parceria, será que a lei não deveria dar mais uma liberdade, fazer uma reforma em relação a isso? Na verdade, Fábio, nós já falamos há algum tempo sobre reformas, porque no Estatuto da Terra não fala de commodities, por exemplo. Não fala de contrato de barter, que são contratos aí, são coisas novas. E tem muita coisa acontecendo. Então, eu concordo com você. Eu acho que realmente precisa aí de uma modificação, inclusive por essas questões que estão surgindo agora. Só que tem projetos de lei, algumas leis esparsas, mas falando sobre isso especificamente, não. Para mudar o pagamento de dinheiro para grãos, não fala. Mas, realmente, o Estatuto da Terra é de 1964. O agronegócio está se modificando demais. São negócios internacionais. Hoje nós não falamos só de contratos nacionais, nós falamos de contratos internacionais, negócios internacionais, na maioria dos casos, e com volume altíssimo. E que, na verdade, nós realmente estamos à margem da lei. Perfeito. Doutora Gabriela. Eu só complementando, eu acredito que de jurisprudência eu até não verifiquei se tem alguma coisa nesse sentido, mas até foi muito boa essa colocação, Fábio, vou procurar alguma coisa nesse sentido, se já teve algum julgamento nessa condição da fixação, né, em sacas ou das commodities em si. E eu também acredito que talvez o que vai vir para o judiciário vai ser quando essa parte fiscal vir mais à tona. Daí talvez vai ter uma rediscussão maior com relação a contratos e que leve a entendimentos daí que os nossos tribunais vão ter que definir com mais amplitude no que a gente está vivendo hoje, não com a lei lá de 1964. O que eu acho bastante arriscado, Marinalda, porque na maioria dos casos o juiz não entende de direito agrário. Então, eu acho que talvez tenha que acontecer antes. A modificação aí legislativa tenha que acontecer antes de quem vive, porque a realidade é bastante diferente. Então, até eu sou uma pessoa que eu defendo
que as questões agrárias sejam resolvidas aí numa câmara arbitral, que nós vamos ter um árbitro perito naquilo para decidir, porque na maioria dos casos os juízes não entendem. Verdade. Gabriel, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Quando a gente tem visto agora, né, essa corrida por energias limpas, né, questão de energia fotovoltaica, questão de energia eólica, e a gente tem aplicado nessas relações, em função da atividade industrial, Código Civil / lei de locações. Qual é o entendimento de vocês quando a gente está fazendo uma locação para uma destinação que não é agrária? Realmente se aplicaria o Código Civil ou a lei de locações, né? Eu acho que porque é um dos fatos também que o Estatuto da Terra não legisla. Nós não temos legislação sobre isso. Então, claro, né? Atividade pecuária, agricultura extrativista, mista, né? Ele não adentra nessa... Não. Mas o imóvel é rural, né? O imóvel, na verdade, vai ser, eu acho que lá na frente vai ser uma atividade rural, mas é outra modificação que precisa acontecer. Tem uma outra a CPR verde. O que é a CPR verde? Como que vai ser legislada? Uhum. Ela tem uma lei que regulamenta, mas é outro tipo de produto que tinha que estar dentro do Estatuto da Terra. E que não está. Perfeito. A doutora Andréia está como levantada, a doutora Tatiana. Oi, boa noite. Bom, como eu não sou assim tão da área, eu fico mais na área de direito notarial, direito registral. Então, eu não sei se a doutora Gabriele falou, a doutora Mari também, eu vi com relação a direito de preferência nos contratos de arrendamento que tem, independente de estar averbado ou não, e ele é muito próximo do nosso contrato de locação também. Agora, no contrato de parceria, tem também direito de preferência? Tem também, a lei prevê. A lei prevê também, para os dois contratos, independente de estar averbado ou não. Na matrícula de imóveis. Interessante. Eu acho que esse tema é tão interessante, até o que o doutor Fábio está colocando aí também, né? Que eu vejo que tem vocês estão colocando bastante falhas na lei ainda, né? Bastante omissão. Acho que era muito interessante você fazer um artigo sobre isso daí também, né? A gente coloca até a notária à disposição também, caso vocês queiram trazer alguma coisa, trazer alguma publicação para a gente poder colocar tanto na revista como também no próprio Migalhas também. Acho que seria bem interessante, né, Liz? Porque a gente está vendo que, assim, são várias falhas que tem. Até uma sugestão dentro desse artigo, uma sugestão legislativa, dentro até dessa situação que a doutora falou, desse CPR verde, como é que vai ficar? Então, a adnotária... Ela é regulamentada hoje, né, pela MP do Agro. Sim. Mas no Estatuto da Terra, não. É interessante, né? Porque acho que vai vir por vocês a mudança, né? Vocês que trabalham na área, que estão aí no dia a dia, que tem que trazer essa mudança, né? Ao menos o artigo ser utilizado nesses julgamentos onde os juízes não sabem interpretar a lei e não entendem nada sobre o agro. Então, eu acho que é uma oportunidade e a Adnotária coloca à disposição aí de vocês para que a gente faça essa publicação e levar para muito mais pessoas esse conhecimento tão, assim, perto do Brasil, que é um país continental, a quantidade de especialistas nessa área, perto do tamanho do Brasil, é mínima, né? Então, se nós não utilizarmos as doutoras aí, a especialização das doutoras para nos trazer essas informações, não tem como progredir na legislação, penso eu, né? Mais alguém aí que gostaria de questionar? Estamos abertas. Imagine, foi um assunto que começou com contrato de arrendamento e parceria, foi para a parte tributária e veio holding no meio disso tudo. Então, assim, como é importante essa complementação, né, das atividades,
dos profissionais, porque aqui temos advogados, temos contadores, temos produtores rurais que tinham pelo menos um que eu vi que tinha entrado. Então, é bem interessante essas palestras para que a gente, além da gente falar, a gente aprende muito, porque cada região é específica, cada região tem uma, né, atividade. Então, hoje a gente aprendeu um pouco aí com a doutora Gabriele de soqueira, de cana-de-açúcar, Então, nossa, muito bom. Parabéns, obrigada. Excelente. Eu gostaria de perguntar, a doutora Franciele, a especialidade dela também é contadora também, a doutora Fran? A Franciele, ela tá aí. Franciele, está aí ainda? Tá sim, estou vendo ela aqui. Então, pode se apresentar ao pessoal. Doutora Fran, já tô inclinada a fazer-lhe um convite aí para uma próxima palestra. Pode abrir aí o microfone, estamos à disposição, doutora. Foi muito de grande contribuição também a sua participação, porque, né, o objetivo é exatamente esse, é uma ajudando a outra na sua especialidade, na sua experiência, e eu fico feliz de ver que o nosso objetivo está sendo alcançado. Doutora, pode falar, vamos aí, acho que temos um tempinho ainda para te ouvir. Então, eu agradeço o convite. Na verdade, eu sou contadora e me especializei no agronegócio, né? Já tenho uma experiência há alguns anos nessa área e fico à disposição de vocês no que eu puder ser útil. Então, a gente já vai aproveitar, então, essa oportunidade, na presença de todos, já fazer o convite para a doutora Fran. Vamos ajustar aí uma data para que ela possa estar conosco num evento como esse, é sempre às quintas-feiras, às 19h. O Fábio gostou da ideia, hein, Fábio? Então, nós estamos aí felizes de vê-lo aqui, gostaríamos de vê-lo mais vezes. E é isso, acho que pelo avançar da hora, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu, particularmente, estou super feliz por esse evento. Realmente não é a nossa área, mas o conhecimento ninguém nos rouba. Quanto mais conhecimento, mais a gente consegue entregar uma boa prestação de serviço para os nossos clientes. E eu acredito que conhecimento nunca é demais, mesmo sendo fora da nossa especialidade, ele sempre lá na frente, em algum momento, vai estar ligado àquilo que a gente esteja fazendo, né? Então, foi brilhante a apresentação da doutora Gabriele, brilhante a apresentação da doutora Mari, a presença de vocês, a contribuição de vocês é sempre muito rica, tendo em vista a dificuldade que nós temos em ter contato com profissionais da área em que vocês atuam. E a doutora Fran aí também, acredito que vai nos agregar bastante no conhecimento da parte contábil. E eu só tenho a agradecer, foi extremamente proveitoso, extremamente lindo ver vocês falarem, a gente até estava aqui falando, até o sotaque delas é gostoso, verdade, né, Andréia? Verdade. Porque a gente está sempre... Então, isso que é bom, essa riqueza, né? Essa troca de experiências regionais, uma no sul, outra no norte, centro-oeste, sudeste, e eu acredito que é por aí. Eu acho que eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, e eu estou muito feliz, e acredito que o doutor Kikunaga ali nos bastidores já deve estar morrendo de alegria aí, porque o objetivo do nosso presidente é exatamente esse. Só deixar um tempinho para as considerações finais, né, da doutora Gabriela, da doutora Mari. Então, vou fazer minhas considerações, agradecer mais uma vez a Adnotário pela abertura, por essa, né, oportunidade de trazer as mulheres agraristas para dentro da Adnotária, a UBAL, a CNMAL. Então, já é o segundo evento que a gente faz com as mulheres agraristas e que a gente tem tantos temas assim relacionados em si com o direito imobiliário, o direito registral e notarial, que envolve a parte do direito agrário também. Então, e agradecer imensamente a doutora Gabriele pela perfeita explanação. Eu
assim, tenho um carinho imenso pela doutora Gabriele, que além de tudo é minha amiga, né? Então, só agradecer mesmo e agradecer a todos que estiveram comigo essa noite, prestigiando e colocando suas experiências, trocando ideias, porque, como o doutor Kiko Naga sempre diz, aqui a Dinotária é uma academia. Então, a gente traz o conhecimento, mas também agrega mais conhecimento com os demais. Então, doutor Fábio, doutora Cibele, doutora Tatiana, todas da Cianimal aí que prestigiaram com nós, e também a doutora Liz e a doutora Andréia, que, nossa, sem vocês, esses eventos é quase impossíveis de serem realizados, né? Porque por trás de tudo isso tem alguém que faz divulgação, que faz, né, todo o marketing, né, de que aconteça esses eventos. Muito obrigada. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade que vocês estão dando, não só para mim, mas para a Cianimal. Nós temos esse intuito de divulgar, na verdade, o direito agrário, o agronegócio, e de forma responsável e com pessoas que entendam realmente do que estão falando. Então, eu queria agradecer mais uma vez, em meu nome, em nome da minha diretoria, em nome da Cianimal. Eu queria agradecer a doutora Marinalda, que fez a ponte entre nós, e eu queria agradecer a Liz, a Andréia, né, que elas que são responsáveis por tudo, né, Mari? Elas que ficam coordenando, e eu acho que a gente precisa sempre falar que quando a gente participa de eventos, às vezes a gente acha que a gente é a pessoa mais importante porque está falando, e na verdade, nós saímos com uma carga muito maior do que a que nós entramos. Então, que a gente tenha humildade, força, e que as pessoas que não estão no agro, que venham conhecer o agro, porque o agro é apaixonante, é uma vivência diferente das outras áreas do direito. Então, eu agradeço, para mim é sempre um prazer falar sobre agronegócio, produtor rural, e eu queria agradecer imensamente, desejar para vocês uma excelente noite, e que Deus conceda aí para vocês muita luz no caminho de vocês. Amém. Eu só vou lembrar, aproveitar que a doutora Tatiana Lisboa está aqui, que dia 7 de abril ela vai estar conosco num evento, nesse mesmo horário, numa quinta-feira, dia 7 de abril, falando do crédito rural. Então, também é um negócio, né, muito utilizado e que traz muito crescimento para o nosso país, e vale a pena também estar junto, vale a pena conferir, que vai ser de grande valia para nós. Então, fica aqui todos convidados. Eu agradeço imensamente a presença de todos, desejo a todos um bom descanso, um bom final de noite aí, e final de noite não, começo de noite, né? E contamos aí e aceitamos também sugestões para temas, aquilo que vocês quiserem ouvir, a gente corre atrás aí, ver quem pode estar vindo conosco para somar, para dividir conhecimento. E estamos aí à disposição de todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma ótima noite aí para vocês e até o próximo evento. Muito obrigada a todos. Obrigada. Até mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.